por eles, tá? O meu primo, que fez catequese, inclusive, próximo, assim, de quando eu fiz, porque ele tem mais ou menos a mesma idade, ele se mudou, tá morando em São Carlos, e era domingo, eu falei, eu vou na missa. Aí já foi aquele problema, né? Como que eu vou na missa? Porque eu ainda não dirijo. Por motivos óbvios, né? Mas continue. Minha tia e meu primo foram comigo. E minha tia e meu primo foram comigo. E aí ele virou pra mãe dele e falou assim, que horas é que a gente come o pão lá? Eu entrei em choque. Eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso do meu primo, pra começar, e que fez catequese. Então, foi uma negligência de quem deu catequese pra ele. Porque se ele chegou já com... Ele já deve ter 16, quase 17. Com 17 anos, você já deve fazer, sei lá, 7 anos que ele fez a catequese. E ele chegou, 7 anos depois, ele falou, o pão lá? Sim. E assim, eu já vou deixar a Natália fazer pergunta, mas só para partilhar também, uma amiga minha, né, a irmãzinha do Nicolas, foi fazer crisma. E eu fui na crisma dela, me convidou para ir, né? E durante a crisma, o bispo diocesano, né, nosso bispo, ele fez uma exortação aos jovens que eu achei, no mínimo, interessante. Por falta de palavras. O bispo de Jundiaí. Não, tá. Mas, você falou nosso bispo, eu falei, será que é o daqui? Não. O meu bispo, ele fez uma indagação que eu achei muito interessante, no mínimo. Ele disse que o crisma não fossem para os jovens que estavam se crismando o sacramento a Deus. Porque os jovens deixam a igreja depois do sacramento do crisma. Poxa, eu acho que como bispo, né, longe de mim querer ser bispo, mas como autoridade, né, no caso vocês catequistas, né, quem sabe eu posso me tornar um catequista um dia, não sei, mas assim, eu deveria me perguntar muito por que o sacramento da confirmação é o sacramento do adeus. Tem alguma coisa muito errada na catequese. Porque se a pessoa ela professa a fé católica, ela está confirmando que acredita naquilo e sai. Como assim? A minha opinião sobre isso é que é muito por tradição. Uhum. E o que a gente fala, que bom que existe essa tradição. Porque senão nem chegariam as crianças na catequese, nem as pessoas na crisma. Para, eventualmente, mudar de vida ali e se tornar católicos. Mas é muito por tradição, porque minha mãe fez, minha avó fez, então eu vou fazer também. E aí depois some. E além dessa tradição, está a culpa nos catequistas. Nós catequistas, porque se a gente trata a catequese realmente só assim, com desleixo mesmo, essa é a palavra, desleixo. Se você trata a catequese de qualquer jeito, talvez a chance de conversão de uma família está naquele jovem. E aí você deixa ele embora, porque você não ensinou nada que realmente fosse fazer a diferença para ele. Enquanto ele está na crisma, ele está na escola, aprendendo um monte de coisa que não condiz com a nossa fé, totalmente contrárias. Então, assim, para mim, na minha opinião, a catequese tem que ser a base, a catequese infantil tem que ser a base, que é o que a gente tem que dar. Enquanto a crisma tem que ser verdadeiramente um estudo assim de apologética, entendeu? Eu sei defender minha fé, além de eu conhecer, porque você tá professando a sua fé, você está confirmando a sua fé. Então, você tem que, além de conhecer, claro, a gente tem que pensar, nossa, mas tem adultos que muitas vezes vão chegar a receber direto o sacramento do crisma, então ele não sabe nem o básico. Por isso tem que ter turmas separadas. Aqueles que já estão na igreja precisam ter conteúdos mais sólidos, para eles saberem se defender, porque às vezes a crisma até é boa. Ela vai ensinar o básico, que é o que deveria ter sido ensinado na catequese, mas não foi porque a catequese infantil também é falha. E aí, o que acontece? O jovem vai chegar na escola, eu falo isso porque, gente, eu tenho 20 anos, faz pouco tempo que eu saí da escola, né? Então, assim, na escola você vai chegar lá e vai ouvir um monte de professor falando tudo o contrário do que você acredita. E assim, é muito sufocante, sabe? É muito maçante. Eu sou madrinha da Fernanda, né? Então, assim, ela sempre manda mensagem, ela tá no 3º ano do ensino médio, e ela manda pra mim assim, olha essa proposta de redação. Aí você vai ver, é uma coisa falando... Maternidade compulsória.
Maternidade compulsória, ou seja, as mulheres estão sendo obrigadas a ter filhos. E aí, qual que é a ideia de uma... Como estudante de letras, eu posso falar. Qual que é a ideia de uma redação? Você colocar um argumento a favor e um contra e deixar que o aluno se baseie naqueles argumentos para construir uma redação dele. E no meu caso? Eles só colocam que a mulher não tem que ter filho. E aí a Fernanda falou, o que eu coloco? Eu falei, mente e fala o que eles querem ouvir. Você eu falei, eu preciso da nota, então sabe? eu vou ter que falar o que eles querem ouvir. Isso é muito triste. Tipo, é muito... Sabe? Não tem... E pensa que são esses jovens que você está recebendo numa crisma. São esses jovens que além disso, não só na escola, mas também nas redes sociais, em todos os lugares que eles vão, eles estão ouvindo... as pessoas apoiando o aborto, apoiando ideologias totalmente contrárias à nossa, colocando ideologias como se aquilo fosse a salvação do mundo. Não sei se vocês têm essa impressão, Sim. mas a gente vê muito isso, assim. Principalmente os jovens da nossa paróquia que estão chegando agora na igreja por causa de encontros de jovens e tal. A gente vê que eles têm o que prende mais eles no mundo é o medo de abandonar essas verdades que eles aprenderam, sabe? Então, verdades, Então, o catequista de crisma tem muito... E não só eles abandonar essas verdades, abandonar todo aquele ciclo, né? Que ele estava dentro, sabe? Aquela bolha que ele estava dentro. Porque você tem amigos que falam isso, professores que falam isso, você escuta na internet isso, aí você chega na igreja... E tem que ir na contramão. Eu vou ter que abandonar tudo isso?